How are you doing? Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges. Aqui é a professora Cláudia Borges e a gente vai começar a nossa segunda parte da aula de hoje. Vamos conferir os nossos conteúdos. Então nós temos a aula 2 com objeto de conhecimento Reading Comprehension Writing. O detalhamento é Reading Techniques, Skimming, Scanning, Predicting. Então vamos ter bastante leitura hoje, vamos dar muitas dicas para vocês, então fiquem atentos. Let's go! E por falar em reading, por falar em leitura, nada melhor do que um lugar como este, como vocês estão vendo aqui, não é? Cenário maravilhoso de uma library, uma biblioteca, ok? O nome dessa biblioteca é Edmond Monastery Library. Então, ela fica na Áustria, certo? Então, ela é muito rica, não somente de livros, mas também de outras relíquias, né? Como esculturas, pinturas e outros objetos também bem interessantes de serem observados. Alright? E vamos continuar. Eu falei para vocês que eu ia dar dicas, não é? Sobre leitura, não foi? Então, vamos começar com uma dica bem legal. Pay attention. Olha só o que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Isso mesmo. Nós vamos começar a verificar algumas dicas sobre a avaliação do Enem. Então, quando você vai fazer essa avaliação, você dá de cara com essa capa aqui que você está observando aí, não é? Tem o título, tem o nome do Enem, e ali naquela bolinha lá no canto, eles informam qual é o dia, né? O que está acontecendo? Primeiro dia, segundo dia. E eles dividem o caderno, né? Em cores azul e tem outras cores também, certo? E aqui abaixo dessa palavra atenção, eles começam a explicar para você o passo a passo do que vai ocorrer durante toda esta avaliação. As dicas, então é importante você ler toda esta orientação que vai aparecendo aí, ó. Então, são 8 tópicos aí, né? Do 1 até o 8, certo? Então, essa é a capa das provas do Enem, ok? Vamos ver um pouquinho mais. Como a gente está falando de English, a gente vai ver também um pouquinho da prova de English. Vocês podem observar aí o título dela, que é Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Neste caso, nós temos as questões de 1 a 45, né? Nesta seção. Mas as de inglês são as questões de 1 a 5, são só 5, né? Para quem optou por inglês. Então, aí já começa, né? Questão número 1, olha, já começa com um texto, né? Pode observar que vai variando, os tipos de texto vão mudando. Olha só a questão número 2, né? Já tem aí um cartoon, certo? E aí tem uma pessoa comentando. Então, ele pergunta o que está acontecendo aí nesse cartoon. Na próxima questão, vocês têm aqui, ó, já um pequeno trecho, né, de uma poesia. E aí a questão número 3, já é um outro tipo de texto. Questão número 4, né? Então já é outro tipo de texto que fala sobre a Khan Academy. Na verdade, são 2 aí. Ele vai perguntar sobre os 2, não é? Então, ele vai pedir para que você faça essa diferença entre eles. Observaram que são vários tipos de texto? Então, é importante você estudar esse tipo de avaliação. E aqui, finalizando, na outra página, você tem a última questão do Enem, né? E aqui, ela diz o seguinte, né? 1984. Então, é um romance. É um romance chamado 1984. Então, ele dá um trechinho desse romance e ele pede para que você, né, responda a questão relacionada a este romance. Ok? Então, nós vimos que vários textos diferentes vocês puderam observar aí nesse pequeno pedacinho aí dessa nossa prova de língua inglesa do Enem. Então, vamos ver aqui a nossa primeira dica, né, sobre ela, né? Então, primeiramente, a gente tem que observar a prova em si, né? Em seguida, você vai fazer o quê?
ler diferentes tipos de gêneros textuais. Como vocês puderam perceber nessa prova, cada questão era um tipo de gênero diferente. Então, dentre eles, né, dessa lista que a gente vai ver, você tem que saber todos, certo? Então, o que é importante? Você lembrar que são diferentes textos. Então, você tem que estudar como é que é o formato de cada um deles. Então, dos diferentes gêneros textuais, nós temos as notícias, temos as tirinhas, que aparecem muito, olha, nas provas de Enem, né? Então, fiquem observando também como é que é esse modelo das tirinhas. Poemas, vocês acabaram de ver também nessa prova, tinha poemas. Propagandas publicitárias, nesse não tinha, né? Mas sempre aparece. Cartoons, nessa prova tinha também, não é? Romances, acabamos de ver ali, né, um trechinho do romance 1984, não é? Então ele fez uma pergunta a respeito desse romance. Autobiografias, dentre outros tipos de texto. Então é importante que você leia esses diferentes tipos de gêneros textuais. Então, continuando as nossas dicas. Mais dicas sobre a prova do Enem. Vamos lá. Vamos agora utilizar as estratégias de leitura. Quais são essas estratégias de leitura? Vamos ver aqui a nossa lista. Primeiro é o skimming, né, que é só para você saber qual é a ideia central do texto. A gente vai ver um pouquinho mais sobre ele lá na frente. Ainda o scanning, né, vamos falar um pouquinho mais sobre ele também, que é uma pergunta, são informações mais detalhadas, né, do que o skimming. Cognates and false cognates, né? Falsos cognatos e cognatos, vamos vê-los também um pouquinho mais lá na frente. Prediction, o que é a prediction? É uma atividade de pré-leitura. Por exemplo, se você vê uma imagem de um computador, né, e começando um texto, então você já fica, né, alerta, porque talvez esse texto fale somente sobre computador ou tecnologia. O que mais que nós temos como estratégia de leitura? Topic sentence, né? É o tópico frasal. Quando um texto ele é bem escrito, sempre tem uma frase que começa, né, no parágrafo e que ela praticamente é o resumo daquele parágrafo. Então a gente chama isso de topic sentence, tópico frasal. Então você tem sempre que identificá-la. Em geral, é sempre a primeira frase, ok? Continuando. Inferences, né? Inferência. O que é inferência? Então, quando você tem várias pistas de algo, você começa a fazer deduções por lógica, né, do que se trata aquele texto. E isso é claro depois que você juntou várias informações. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, quando você tem várias pecinhas daquele quebra-cabeça, você já sabe mais ou menos do que se trata, ok? O que mais? Typographic marks. Esse aqui é bem legal, viu? São as marcas tipográficas, que podem ser números, não é? Podem ser símbolos, gráficos, tabelas. Nos ajudam bastante isso aqui. Então, essa foi a nossa terceira dica. Vamos aproximar. Próxima é revise os tópicos gramaticais. O que você precisa revisar? Vamos relembrar os principais? Tempos verbais, gente, tem que relembrar isso daí. Passado, presente e futuro. Você tem que saber como é que você vai fazer, não é? Uma frase nesses tempos verbais. Então, sempre vai aparecer. Continuando, grupos nominais. Então, um grupo nominal é aquele que você tem sempre como núcleo um substantivo. E os outros são advérbios ou adjetivos. Como, por exemplo, teacher, né? Ou, se você tem um grupo nominal, good teacher, qual seria? Então, good é o adjetivo e teacher é o núcleo, que é o substantivo, ok? Continuando. Artigos definidos e indefinidos, né? Esse é bem fácil, ok? Assim vocês aprendem. Continuando. Marcadores discursivos, esses são interessantes de você estudar também. Por exemplo, a palavra but é um marcador, né? O que significa o but? Significa mais, porém, contudo, entretanto. Então, quando você coloca ele numa frase, a ideia já muda, não é? Continuando, estrutura da frase na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, como é que eu faço uma frase nessas três formas? E lembrando que você tem que ver nas formas também do presente, do passado e do futuro, ok? Então, para a prova do Enem, a gente pode ir se preparando já com bastante antecedência. Se você tiver uma listinha como essa, você só vai dando ok, não é? Do tudo que você já estudou. Próxima dica.
Então, nós temos aqui um painel com edições do Enem, não é? As edições anteriores, ó. Nós temos aqui 2021, 2019, 2020, 2022. Então, qual é a nossa dica? Resolva provas de inglês de edições anteriores. Então, quando você vai pegar uma prova das edições anteriores, você já vai se acostumando como é que é a estrutura do texto, o que mais ou menos eles vão pedir dali, né? Então, você já vai se acostumando com aquele tipo de prova, certo? E agora a gente vai ver algumas estratégias de leitura, como eu falei para vocês, né? Vamos ver um pouquinho mais detalhado sobre elas. Por que elas servem, né? Para que serve essa estratégia de leitura? Elas servem para nos ajudar a ter uma leitura mais rápida. Lembra que o teacher Luiz falou para vocês que a gente não precisa ficar traduzindo o texto todo, na verdade, não é necessário. O que a gente vai utilizar? Estratégia de leitura. Então, a gente vai começar com a primeira, que é o skimming. Quais são as características do skimming? Acompanhe. Então, o skimming é uma leitura rápida para obter o quê? A ideia principal de um texto. Então, eu só faço assim um zoom, né? De cima para baixo, de baixo para cima, olho mais ou menos o que tem ali. Digo, eu acho que isso daqui deve estar falando sobre tecnologia, ou relacionamento, ou está falando sobre construções, certo? Então, essa é a ideia do skimming, é uma leitura rápida, só para você saber do que o texto está falando. Usamos ao passar os olhos rapidamente pelo texto para obter uma ideia geral do assunto. Então, por exemplo, se você passou o texto ali, né, os olhos lá naquele texto, então você viu que tem uma imagem ali de futebol e você já não gosta muito, você vai continuar vendo aquele texto? Não, né? Porque você já supõe que aquilo ali vai falar sobre futebol, não é isso? Então, essa é a ideia do skimming. É só para você saber qual é a ideia principal do texto. O que mais que nós temos sobre ele? Então, é uma leitura superficial do texto, sem se preocupar com detalhes. Então, qual é a ideia principal aqui, ó, do skimming? Que é uma leitura rápida para obter o quê? A ideia principal de um texto. Então, como aqui ele está dizendo, ó, vamos só passar os olhos para identificar qual é o assunto daquele texto. E ele é o quê? Uma leitura superficial. A gente não se preocupa com detalhes. Então, essa é a estratégia de leitura skimming. Vamos ver um pouquinho mais sobre outras estratégias. Agora vamos ver sobre a estratégia de leitura scanning. É uma técnica de leitura em que o leitor obtém informações do texto sem precisar ler palavra por palavra, tá? Não façam isso, ok? Então, é uma rápida visualização do texto em busca de informações específicas. Como assim, teacher? Então, se perguntaram para você que ano a pessoa nasceu, né? Tá escrito lá, tá perguntando. Então, o que você vai buscar num texto? Você vai buscar num texto o nome de uma pessoa, por exemplo, Edson. É isso que você vai procurar? Não, você vai procurar uma data. Por exemplo, aquele romance lá do Enem que a gente viu lá no começo, né? 1984. Qual é o nome do romance, né? Então, tá lá, 1984. Você procura o número, o título do romance, ok? Ou a data, se ele pedir uma data, certo? Então, você vai buscar informações específicas. Continuando um pouquinho mais, vamos agora para Cognate Words. Esse é bem legal, viu? É bom saber sobre este assunto. Então, o que são os Cognate Words? São palavras que são escritas de forma semelhante à nossa língua e possuem o mesmo significado. Então, acompanhe alguns exemplos. Ó, different. Qual é a tradução dela para o nosso português? Diferente, né? Então, ficou praticamente igual até aqui, né? Certo? Até aqui, na verdade, né? No final, né? Porque faltou a letra E aí. Continuando. Emotion. Só mudou aqui no final, né? Emoção, emotion. Continuando. Garage. Aqui, ó, garagem. Só faltou o M aqui para fazer igual, né? Muito parecida. Continuando. Human, só faltou o O, né? Mas bem parecido, praticamente toda a letra, né? Toda a palavra, perdão. Humano, material, né? Material. Então, só mudou o quê? A pronúncia, material e material.
Bom, nós vamos continuar falando um pouquinho mais agora sobre os cognatos, mas a gente vai ver os cognatos falsos, que a gente chama de false friends. Vamos ver um pouquinho deles, como é que eles são. O que são esses false friends? São palavras muito semelhantes às palavras da nossa língua materna. São muito semelhantes, hein? Mas que possuem um significado diferente, tá? Fiquem de olho aqui junto comigo, olha só. Por exemplo, aqui, assist. O que é assist? Se você fosse traduzir em português, né? Ah, assist é assistir, não é assistir televisão. Não, é dar assistência. Próxima que a gente vai ver. Battery. O que é battery? Bateria? Não, é filha, ok? False friend. Costume. Costume seria costume? Não, costume significa fantasia. Olha só, não é? Data. Data que significa dados, não é data, ok? Dados. Fabric, parece muito com fábrica, não é? Mas o significado é tecido. Continuando, journal. Journal significa diário. Próxima, mascara. Mascara significa rímel. Parents. O que é parents? Não é parente. Parents é pai ou mãe, ok? Parents, pais, certo? Push. Push é puxar, né? Não, é empurrar, ok? False friend. Sensible. O que é sensible? Sensato, ok? Então, essa foi uma pequena lista para vocês observarem e terem cuidado com esses falsos amigos, né? Que são os falsos cognatos. E agora a gente vai acompanhar um texto. Eu quero que vocês fiquem atentos. Algumas palavras que vocês podem observar como palavras cognatas, né, que são parecidas com português. Palavras repetidas, né? As palavras repetidas nos ajudam bastante, certo? Verifique também se tem marcas tipográficas, por exemplo, números, não é? E outros exemplos. Então, vamos dar uma olhada aqui junto comigo. O título é uma pergunta, ó. Começa com a palavra what, que significa o quê? What are the benefits of friendships? Observe que aqui essa palavra friend aparece bastante, ó. Se você passar os olhos rapidamente, você vai ver essa palavra se repetindo, ó. Nas 3 primeiras linhas aparece, aliás, nas 3 não, ó. Todas as linhas aparece a palavra friends. Então, isso indica o quê? Que provavelmente esse texto está falando sobre esse assunto de friends. Friends, o que é? Friends significa amigos. E a palavra good? Good é bom ou boa. Então, estou falando de quem? De good friends, bons amigos. Então, o que será que ele está perguntando aqui? What are the benefits of friendships? Quais são os benefits? Benefícios de friendships. Amizades. Quais são esses benefícios? Então, o que a gente vai esperar desse texto? Que ele explique quais são esses benefícios, não é? Então, ele vai falar, né, nesse comecinho, para que são, né? Quais são esses benefícios da friendship, certo? Então, cada uma dessas linhas aqui, ele vai comentando, ok? E a gente vai ver uma próxima lista que é realmente sobre os benefits. Vamos acompanhar. Então, quais são esses benefits? Ele fez uma listinha aqui, ó. Quais são os benefícios de uma amizade? Boost your happiness. Olha aqui, happiness. A palavra happiness vem de happy, feliz, né? Reduce, reduz o quê? Stress, né? A amizade reduz o estresse, né? E ele eleva, né, a sua felicidade. Improve é o verbo melhorar. Melhorar self-confidence, né? Sua confiança, ok? Help you. Olha o help, palavra ajudar, não é? A lidar com o quê? Com traumas, né? Como, por exemplo, divorce, illness, que são doenças, ok? Death, que é a palavra morte. Então, ele nos ajuda também a passar por esses momentos de dor. Encourage. Encoraja o quê? A change, mudar ou avoid, evitar uma lifestyle unhealthy, né? Uma unhealthy lifestyle,
uma vida, né? Um estilo de vida que não é bom para você, ok? E aqui eu tenho algumas perguntas para você que a gente viu aqui no finalzinho do nosso texto. As duas são: qual é o assunto do texto? Já comentei para vocês, né? Com a ajuda das nossas palavras repetidas, que foi a palavra amizade, né? Você pode falar que é amizade, ok? Você identificou alguma palavra cognata? Você pode observar alguma delas? E a gente vai continuar vendo um pouquinho mais essa estratégia de leitura com o próximo texto. Agora a gente vai ter um texto do Enem de 2023. Então, nessa imagem aí, a gente vai dar uma analisada nessa imagem para a gente poder passar para o texto em si. Que as imagens nos ajudam bastante também. Imagens, ilustrações. Então, aqui, people, essa imagem aqui são de restos de comida, ok? Isso aqui é um lixão, certo? E tudo isso daqui que vocês estão vendo, né, nessa cor em amarelo aí, são frutas e restos de comida que estão jogadas aí. E aí você tem o título deste texto, que é Food for Thought. Então, e ele começa a falar sobre esse texto, ó. The average American tosses 300 pounds of food. Então, se a gente está falando de food, a palavra vai repetir, não é? Food, food. Então, vai sempre aparecer, como aqui você tem no título, não é? Each year, making food the #1 contributor to Americans' landfills. Eat your leftovers and keep your perishables in the fridge. The earth is counting on it. Então, ele está falando aqui sobre o número de alimentos que são, né, jogados, né, são descartados, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre a pergunta aqui. Então, esse cartaz de campanha sugere o quê? Letra A, os lixões precisam de ampliação. Letra B, o desperdício degrada o ambiente. Letra C, os mercados doam alimentos perecíveis. Letra D, a desnutrição compromete o raciocínio. Letra E, as residências carecem de refrigeradores. Bom, então vamos ver aqui, não é? Então, pelo que eu comentei para vocês já observaram que a gente estava falando sobre desperdício, não é verdade? Então, quem suspeitou desta opção é a letra B, sim. Então, letra B é o desperdício degrada o ambiente. Então, nessa figura aí, ela tem o título de Food for Thought, né? Isso significa para pensar, uma expressão que eles usam, né? Que significa para pensar, né? Para pensar seriamente sobre algo. Então, o trecho Earth is counting on you significa que o planeta está contando com você, está contando com a sua ajuda, né? Então, ele fala que se a gente tiver consciência com o nosso lixo, nosso planeta vai agradecer, não é? Então, o nosso planeta conta com você. Então, essa é a ideia desse texto. Bem, nesta aula nós vimos várias dicas para fazermos uma boa leitura da nossa prova, da nossa avaliação de inglês. E nós vamos relembrar estas dicas agora. Acompanhe aqui comigo. Então, a primeira dica foi qual? Estude a prova. Então, você tem que analisar aquela prova bem direitinho, certo? Para que você possa, né, já estar acostumado com aquela prova, né? Leia aquelas instruções, leia tudo para que você se acostume, como é que vai ser encaminhado o processo da prova em si. O que você tem que fazer lá quando você estiver lá na sala, certo? O que as pessoas esperam que você faça, tudo bem? Então, você já lê toda aquela lista de orientações para que você possa também saber o que é necessário ser feito. A próxima dica é: utilize estratégias de leitura. Então, quais são as estratégias de leitura que você pode utilizar? Vimos várias, não foi? Skimming, scanning, palavras cognatas, né? As false friends também, que são as palavras falsas, né? Falsos cognatos, certo? Então, você tem que usar estratégia de leitura. Por quê? Porque você tem um tempo para fazer essa avaliação. Então, você não tem como ficar traduzindo o texto,
certo? Então, você tem que utilizar a estratégia de leitura para você ter mais ou menos uma ideia do que está falando aquele texto, ok? Continuando, leia diferentes tipos de gêneros textuais. Naquela primeira prova que eu mostrei para vocês, todas as questões eram de gêneros textuais diferentes, não é? Poesia, tinha cartoon, tinha um trecho de um romance, não é? Então você tem que estudar esses gêneros textuais para que você saiba como é que é o formato deles, como é que é a estrutura deles, quando for pedido para você em uma prova. O que mais que nós vimos? Revise os tópicos gramaticais. Sim, tem que estudar a gramática. Tem que saber a estrutura de um tempo verbal no presente, no passado, no futuro, na afirmativa, na interrogativa, na negativa. Tem que estudar, ok? Continuando. Resolva as provas de inglês de edições anteriores. Então, à medida que você vai fazendo as provas de anos anteriores, você vai se acostumando com o que já vem ali, não é? Então, você já sabe o que espera, né? Você já vê aquela estrutura, você já sabe que provavelmente vai ser um texto, ou vai ser um cartoon, ou vai ser uma propaganda, certo? Então, você já vai se acostumando com o estilo da prova, ok? Continuando um pouquinho mais, vamos relembrar a estratégia de leitura. Estratégia de leitura, quais são? A primeira que nós vimos foi o skimming. O que é o skimming? O skimming é uma estratégia de leitura que a gente utiliza para quê? Para saber só o assunto do texto. E aí, eu tenho que ficar horas olhando o texto até fazer essa dedução? Não, minha gente. Você só vai dar uma olhada rápida lá naquele texto, certo? Bateu o olho ali, já suspeitou do que é o texto e vida que segue, certo? Então, o skimming é um rápido passar de olhos para você saber do que o texto está falando. Então, o objetivo principal dele é você saber qual é o assunto do texto. Continuando o scanning agora. O scanning é uma estratégia de leitura um pouquinho mais detalhada. Por quê? Você vai ter que procurar informações específicas. No caso de uma pergunta, se perguntarem para você qual é o nome da pessoa do que está falando o texto, né? De quem estão falando o texto? Qual é o assunto lá daquele texto? Qual é o nome da pessoa? Então, você vai procurar no texto o nome de uma pessoa, certo? Então, você vai bater o olho lá rapidinho e procurar o nome. Que ano que nasceu aquela pessoa? Então, você vai procurar o quê? Uma data, um número. Então, você vai bater o olho rapidinho lá e procurar esse número. Você vai ficar o tempo todo lá procurando isso? Não, você vai só procurar essas informações. Então, é só para buscar informações específicas. Continuando. Cognates e false cognates, né? Os cognatos são bem parecidos com o português, mas eles são, né, iguais e têm a mesma tradução. Já os falsos, eles são parecidos, mas a tradução é diferente. Cuidado. O que mais que nós vimos? Prediction, você prever, não é? É uma pré-leitura. Então, se você viu que tem uma imagem de jogo de futebol naquele texto ali, então você já imagina que ali ele está falando de futebol, jogo de futebol, ok? O que mais que nós vimos? Topic sentence. Topic sentence é uma frase dentro de um parágrafo que é praticamente o resumo daquele parágrafo, certo? Em geral, é a primeira frase dos parágrafos. Continuando, vimos também inferences. Bom, as inferências, elas são utilizadas para a gente poder fazer aquele quebra-cabeça. Então, você tem várias informações, então você vai juntando tudo. Ah, com todas as informações que eu tenho, eu acho que esse texto está falando sobre isso. Entendeu? Continuando um pouquinho mais. Typographic marks são as marcas tipográficas, como, por exemplo, símbolos, tabelas, gráficos, números, nos ajudam bastante a também compreender um texto. Então, nós vimos um pouquinho sobre estratégia de leitura e dicas para o Enem.